Muito bem, amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 12 primeiro, capítulo 12, perdão, né? E depois nós vamos tirar algumas conclusões aqui. Antes de nós lermos, uma pergunta. Nós, eu, você, que somos salvos, que somos cristãos, que fazemos parte do povo de Deus, nós somos povo de Israel? Pense e depois, com o decorrer aqui do estudo, dos ensinamentos, você vai tirar a sua própria conclusão, né, e pode responder então essa pergunta. Nós somos povo de Israel? Pense comigo e ao longo do estudo aqui do ensino, nós vamos esclarecendo e chegar à nossa própria conclusão. Antes mesmo de surgir a igreja, que está escrito ali no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor mesmo já tinha feito uma escolha para o seu povo. Ele tinha escolhido alguém ou uma família para ser o seu povo. Ele escolheu, dando-lhe todo o suporte, tudo o que era necessário para que aquele povo viesse a ser o seu povo, dando tudo o que eles necessitavam, tendo tudo de benefício para aquele povo, e o Senhor então cuidou daquele povo, mas nós vamos estudar aqui justamente para nós aprendermos e vermos como que esse povo, apesar de estar recebendo todas as coisas do Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, esse povo ainda era desobediente, pecador, esse povo ainda prevaricava contra o próprio Deus, pecava, desobedecia, ia após outros deuses, deuses que não têm valor, deuses que não têm poder de fazer coisa alguma, mas esse povo teimoso, desobediente, ia após esses deuses. E o que nós vamos aprender é exatamente isso, né? O período antes das profecias, pré-profetas. Para a gente entender depois, quando estivermos estudando os livros dos profetas, nós sabermos como que surgiu esse povo, por que esse povo estava ali, qual que era a situação desse povo, por que esse povo encontrava desse jeito. Muitas dúvidas, né, que nós temos, nós vamos esclarecer a respeito desse estudo de hoje. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu, Abraão, uma bênção. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os que haviam adquirido ali em Harã, levou com ele. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Presta atenção nesses pequenos detalhes, né? Essa Canaã é a terra prometida. Por muitas vezes, muitas dificuldades esse povo encontrou por causa dessa terra. E muitas vezes nós vemos esse povo saindo, sendo tirado, outras ocasiões lutando, conquistando essa mesma terra. Mas veja que quando o Senhor escolheu, tirou Abrão da tua terra e da tua parentela, ele levou Abrão até Canaã. Está dizendo aqui, ó, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eles chegaram naquela terra, a terra prometida. Eles estiveram
naquela terra. E a gente não vai ter tempo, né, para discorrer por que eles saíram daquela terra, porque muitas vezes foram arrancados daquela terra. Nós não vamos ter tempo para discorrer isso, mas vamos entender que o Senhor tirou Abrão e Sarai, sua esposa, e alguns ali que ele tinha conseguido em Harã, tirou e levou para uma terra que o próprio Deus prometeu a ele e a sua descendência. O próprio Deus dizendo, né, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e da mesma forma amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a promessa de Deus para o povo que ele escolheu para ser o seu povo. E lá no capítulo 18 de Gênesis ainda, capítulo 18, versículo 18 diz assim, ó: visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nele serão benditas todas as nações da terra. Só que tinha um pequeno problema ali, né? Abrão não tinha filhos e sua esposa Sarai era estéril. E com isso, a geração, a grande descendência que o Senhor tinha prometido ainda não tinha. Mas quando nós chegamos no capítulo 21 de Gênesis, fala ali a respeito do nascimento, então, do filho de Abrão. Já Abraão, nessa ocasião, o Senhor tinha mudado o nome dele. Abraão, então, no capítulo 21, versículo 3, relata, então, o nascimento de Isaque. E no versículo 5 diz assim, ó: e Abraão era da idade de 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. Quando nasceu Isaque, seu filho, Abraão, então, já estava ali com 100 anos de idade. E no capítulo 25, relata, então, o nascimento de Esaú e Jacó, os filhos gêmeos de Isaque. Esaú e Jacó nascem. Ali no capítulo 25, ainda de Gênesis, eu estou traçando aqui, né, como se fosse uma linha do tempo, para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Então, bastante resumido, para nós não perdermos muito tempo e para a gente ir acompanhando o que aconteceu ali e o que está acontecendo, para que chegue até os nossos dias, aqui hoje já em 2023. Vamos entender o porquê dessas coisas, o que aconteceu, o que vem acontecendo e como está nós na posição daquele povo que o Senhor escolheu, que o Senhor tirou para ele. E então o nascimento de Esaú e Jacó, relatado no capítulo 25, no capítulo 32 ainda de Gênesis, está dizendo aqui, 32, no versículo de número 28, diz assim, ó, anota esse versículo, pega aí por base, anota no cantinho aí, nas suas anotações, para que você saiba, sabe por quê? Eu mesmo já fiz muita confusão com respeito ao que acontece aqui nesse versículo. Mas você pode se esclarecer e você pode ter, para não ter dúvida mais. Capítulo 32, versículo 28 diz assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O Senhor está dizendo aqui para Israel, ou para Jacó ainda no caso, que ele está mudando o nome dele para Israel, porque ele lutou com o próprio anjo, com o próprio Deus que prevaleceu. E o Senhor então muda o nome de Jacó para Israel. Então só para a gente entender aqui, né? Quando citar Jacó ou Israel, é a mesma pessoa, tá? Não tenha mais dúvida quanto a isso. Jacó e Israel, a mesma pessoa que foi mudado o nome ali. E depois nós podemos observar então algumas mudanças aqui. O Israel tendo então os seus filhos, a descendência de Israel, os seus filhos viriam posteriormente a ser as 12 tribos de Israel,
é exatamente os 12 filhos que Israel teve. Alguém se arrisca aí a citar os 12 nomes dos filhos de Israel? Ou as 12 tribos que depois foram encabeçadas por cada um dos filhos de Israel? Vamos lá, eu vou falar aqui. Capítulo 35 de Gênesis, 35, versículos 23 em diante. 35 e 23, está dizendo assim, ó. Rúben, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, ou algumas traduções diz Leia. Mas Rúben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Aser, filhos de Zilpa, que era serva de Lia. São esses, então, os 12 nomes dos 12 filhos de Israel, formando depois as 12 tribos de Israel. E um fato interessante que eu gostaria de observar com vocês, traçando aqui ainda a linha do tempo, pensando nos detalhes e nos acontecimentos, nós vamos agora para o capítulo 48 de Gênesis ainda. Vamos estar observando aqui alguns detalhes no Gênesis 48, que conta um relato assim, bastante interessante, muito bonito aqui, para nós aprendermos e entendermos. Conhecemos, né, a história. José foi vendido, foi levado para o Egito, e o seu pai, então Israel, aqui está dizendo, o próprio Israel dizendo, né? Deixa eu falar com as palavras de Israel. Ele falando assim, que bom, como eu estou maravilhado, como eu estou feliz. Eu, por um tempo, por um momento, achei que não ia vê-los mais, achei que não ia te ver mais, achei que você estava morto, ou não sei, tinha perdido a esperança de te ver. Mas aqui no capítulo 48 ele pode dizer assim, mas hoje estou aqui, diante de você, e mais diante da sua descendência, meus netos. Israel falando para José que ele estava numa satisfação tremenda de estar ali diante dos seus netos. E José então leva os seus netos para ser abençoado por Israel. Como de costume, o ancião, o patriarca ali daquela, ele abençoava a sua descendência. E não diferente, José levou os seus 2 filhos para que Israel os abençoasse. E, como de costume, né, o mais velho ou o primogênito levava a melhor bênção. José então leva os seus 2 filhos à presença de Israel, e ali ele pega e coloca Manassés e Efraim diante do seu pai para ser abençoado. E o filho mais velho, diante da mão direita, seria abençoado com a melhor bênção. E depois, né, o primogênito com a melhor bênção, e depois os outros de acordo com as bênçãos também recebidas, mas a melhor bênção era para o primogênito. E quando José coloca ali, então, os seus filhos diante de Israel, ele cruza as mãos e coloca sobre a cabeça de Manassés e Efraim. E José, mais que rapidamente, ele acode. Não assim, meu pai. Está lá no versículo 18. Vocês podem conferir aí comigo. Está ali no versículo 18 em diante, diz assim, ó. Disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, e também ele será grande. Contudo, o irmão menor será maior do que ele. A sua descendência será uma multidão de nações. A sua descendência será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo,
Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Como que ele dizendo, né? Efraim será de grandes nações. Manassés também será grande, mas de uma única nação. E Efraim de nações. E assim abençoou então Israel naquele dia os seus netos. E as 12 tribos, então, vamos traçando aqui a linha do tempo e andando, né, dando sequência. As 12 tribos, então, chegaram diante de Deus e pediram para Deus um rei. Olha, todas as nações têm um rei, nós não temos. O Senhor Deus falando para eles, olha, eu sou o rei de vocês. Não, mas nós queremos, todas as nações têm o seu rei para decidir por eles, para ir adiante deles, e nós queremos um rei. Nós bem conhecemos e bem sabemos que foi nomeado Saul como o rei do povo de Israel. Os 12 líderes, né, um de cada tribo representado ali, foram diante do Senhor, foram diante ali para pedir o rei e foi nomeado então Saul. Saul assume o trono, reina por 40 anos, depois de 40 anos passa então o reinado a Davi, que também reina por 40 anos. Também reina por 40 anos, e depois Salomão, seu filho, filho de Davi, também herda por direito, né, o trono, e reina também por 40 anos. Então são 120 anos do reinado de monarquia, um rei reinando sobre todos. Saul 40, Davi 40 e Salomão mais 40. Só que Salomão começou o seu reinado como um bom rei. Ele foi um bom rei. Reconstruiu o templo, construiu o templo, e tinha tudo ali que... Um bom reinado, um bom rei. Um rei que temia o Senhor, que estava diante do Senhor, que ouvia o Senhor, falava com o Senhor, era abençoado pelo Senhor. Mas como todo ser humano, Salomão se desviou e começou a andar por caminhos errados, por outros caminhos, servindo a deuses e fazendo o que era mal perante o Senhor. Fazendo o que era mal perante o Senhor. E o Senhor então chegou para Salomão e disse para Salomão, olha, não vai dar para continuar assim, eu vou dividir. Eu vou dividir esse povo. Eu vou dividir, não vai ser mais apenas um rei. Só que Deus é tão fiel que ele disse assim, ó, eu não farei nos dias de Salomão, não farei nos seus dias, por amor de Davi teu pai. Mas assim que você passar, esse reino será dividido. E está ali no capítulo 11 de primeiro livro dos reis, no capítulo 11, e o versículo de número 9. 11 do 9 em diante ali diz que Salomão desvia dos caminhos de Davi seu pai, passa a adorar deuses, e Deus então promete dividir o seu reino. Salomão morre e Roboão assume o trono de seu pai. 1 Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler porque é longo, né? Teríamos que ler todo o capítulo. E ali registra então a divisão. Roboão assume o trono de Salomão. Só que Roboão também, ele é um mau rei. Ele diz ali que ele consulta, né, os anciãos, e os anciãos dão conselho para ele. E o que é interessante, assim, que destaca para nós, é que ele gosta dos conselhos dos anciãos. Ele gosta desse conselho. Só que ele não dá ouvidos aos conselhos dos anciãos. Ele pega e consulta, então, os jovens, as pessoas ali que eram da sua faixa etária. E eles então falam, olha, Salomão, se fosse você, deixava do jeito que está, aumenta os impostos. Quem está pagando impostos que se vira. Né? Eles que dê jeito. E, como nos nossos dias, não é nada de diferente, infelizmente. Esse é o ser humano. Ele sofrendo para pagar imposto, para manter um povo ali desfrutando do bom e do melhor.
regalando esplendidamente às custas dos impostos que o povo paga. Então o povo chateado, revoltado com aquilo, ele se rebela. E ali então há a divisão. Das 12 tribos, 10 vai para um lado e 2 só fica com Roboão. E dessas 12, as 10 que separam, né, então são chamados de Reino do Norte e Reino do Sul. As 12 tribos vão para Jeroboão, passa a ser governada por Jeroboão. Capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, e o versículo de número 26, diz ali, 11 e 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão. Jeroboão, então, era quem? Efraimita, descendente de Efraim. Então, vamos recapitular. Roboão ficou com 2 e Jeroboão com 10 tribos, já mostrando que a parte de Efraim já herdando um lado maior, as 10 tribos. Ele, como servo de Salomão, passou a reinar sobre as 10 tribos. Um reinado, porque o Roboão era um rei mau, maligno. E ali então surge, os 2 reinos. É chamado de casa de Judá ou casa de Israel. É também chamado de Reino do Sul, Reino do Norte. Mas é a mesma coisa, né? Está ali dizendo que o Reino do Sul, Reino do Norte, casa de Judá, casa de Israel. Só que a casa de Israel, vamos destacar aqui para nós entendermos um pouco. A casa de Israel também foi chamado como a casa de Efraim. Efraim. Presta atenção, hein? A casa de Efraim. Então ficou de lá o reino de Judá e de cá o reino de Efraim. E é interessante nós pensarmos, porque é como se nós disséssemos assim, o reino de Judá, ele ficou puro, compostos apenas por judeus. Já o reino de Efraim foi aglomerando, foi juntando, foi incorporando os gentios. É interessante nós pensarmos nisso, porque é ali que relata a respeito do... seria de grandes nações, quando Israel abençoa ali com a mão invertida, dizendo que Efraim seria de nações e não apenas de nação. Então, muito bem, chegamos aqui então à divisão. Os 2 reinos, as 2 casas, por que foi dividido e como foi dividido. Agora, só para a gente entender, vamos relatar ainda aqui algumas coisas. Veja bem, vamos ler Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, 37, versículos 19 até o 22. Ezequiel 37, 19 até o 22. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. O Senhor prometendo que ele vai juntar novamente esses reinos. Um reino de Efraim, onde foi aglomerado, acoplado os gentios, e o reino que permaneceu apenas com judeus. Veja ainda, versículo 20. E os pedaços de madeira sobre que houveres escritos estarão na minha mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei
será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Nunca mais serão divididos. Ainda Zacarias capítulo 9, Zacarias 9 e o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, e suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como espada de um valente. Vai juntar os dois para ser apenas um reino contra os outros reinos que, porventura, quiserem, alguma coisa, não vai ter mais problemas. Vai ser um reino só, forte e poderoso, reinado ou governado pelo próprio rei, o Senhor Deus. Ainda, vamos no Novo Testamento, vamos olhar alguma coisa aqui no Novo Testamento. Romanos, capítulo 11, versículo 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Não sejais ignorantes quanto a isso. É tudo o Senhor Deus fazendo, planejado, para que os gentios fossem compostos, fossem juntados com eles. Versículo 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esse será o concerto de Deus com o seu povo, com o povo de Israel. Então lembre-se, o reino foi dividido, mas o Senhor está prometendo que vai juntar, e nós sabemos que quando Ele promete, Ele é fiel e Ele faz. Agora, é interessante nós deixarmos claro também, Ele está dizendo que os gentios foram juntados, foram aceitos, mas hoje, nos nossos dias, é através da graça. E nós só passamos a fazer parte do povo de Israel, nós só passamos a ser povo de Israel quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Não tem outro meio, não tem outro método, não é por mágica, não é pelo que eu faço, não é por nada, nada, nada a não ser por confiar no Senhor Jesus Cristo, ser salvo, e Ele mesmo é que traz, Ele mesmo é que junta com o seu povo, tornando um só povo, o povo de Israel, o seu povo, o povo de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, seja salvo e venha fazer parte do povo de Israel. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a entender esses detalhes a respeito desse povo. O povo que o Senhor escolheu para Ele. O povo que o Senhor tem prazer em cuidar. Amém.